Fala pessoal, beleza? Aqui é o Emanuel, você está no Litera Science e hoje vai ser um episódio do Café Consciência, que faz tempo que eu não gravo Café Consciência. Hoje vai ser um vídeo curto, mas que vai ser, eu acho, muito importante no canal, que eu vou falar sobre como se preparar para a pós-graduação. Bom, esse vídeo na verdade é proposital, na verdade atualmente eu estou me preparando para uma seleção de doutorado. E eu vou falar, na verdade, como se preparar para uma pós-graduação de forma geral, principalmente pós-graduações acadêmicas, não profissionalizantes. Mas eu vou fazer em breve outro vídeo que eu explico os tipos de pós-graduação para ficar claro a diferença de lato sensu para stricto sensu. Mas hoje vai ser um vídeo rápido, com rápidas dicas sobre como se preparar para a pós-graduação. Espero que vocês gostem. Então, como funciona, na verdade, a pós-graduação? Pós-graduação é um curso que tu faz depois que tu se formou, depois da sua graduação, por isso que o nome pós-graduação. No vídeo que eu vou falar sobre os tipos da pós-graduação, provavelmente na semana que vem, eu vou explicar os tipos diferentes das pós-graduações, os objetivos diferentes e os tipos de alunos diferentes. Bom, mas normalmente, como acontece de forma geral, uma seleção ou uma preparação para a pós-graduação, independente se você já fazia parte de um grupo de pesquisa na iniciação científica, né, durante a graduação, ou se tu vai estar, sei lá, 5 anos fora da vida acadêmica, ou se você recém saiu da universidade, se recém se formou. Então são 3 tipos de pessoas. Aquela pessoa que já estava envolvida com ciência durante a sua iniciação científica, aquele tipo de pessoa que se nunca fez iniciação científica durante a graduação, fez só o TCC ali, que é o trabalho de conclusão de curso, e resolveu fazer mestrado, e aquela pessoa que está trabalhando já há 5, 6 ou 10 anos na vida profissional e resolve que quer agora fazer uma pós-graduação para dar uma especializada, uma atualizada nos conceitos. Semana que vem talvez eu fale um pouco mais da diferença desses tipos de pessoas junto com os diferentes tipos de pós-graduação. Hoje serão dicas gerais para independente do tipo de pessoa que você é, né? Qual é a sua, se você está saindo da iniciação científica, se você participou ou não de grupo de pesquisa durante a graduação, ou se você está muito tempo longe da área e resolve voltar. Bom, como normalmente se espera, né? Primeira coisa que tem que fazer é encontrar uma coisa que te motive a estudar, aquilo que realmente gosta, uma área que você realmente gosta de estudar, aquilo que você vai querer estudar durante 2 ou 4 anos ou até mais na tua vida. Então, alguma coisa que te motive, seja uma temática que te motive, uma disciplina. Então você tem que achar o que vai te motivar. O segundo passo é procurar um orientador que trabalhe mais ou menos nesta linha de que você gosta. Procure esse orientador, converse com ele. Por mais difícil que às vezes seja o acesso a esse orientador, não desista, né? Tente conversar, tente conhecê-lo. De preferência, se tu conhecer esse orientador melhor, porque você pode ter um acesso mais fácil a ele. Mas de qualquer forma, procure esse orientador, converse sobre os seus interesses, sobre os interesses dele. Uma coisa muito importante é conhecer o currículo do professor. Por mais que você nunca tenha visto esse professor, você procura lá o currículo acadêmico dele, que é o currículo Lattes, que eu posso fazer outro vídeo também explicando sobre o currículo Lattes, mas estudar o que ele anda pesquisando atualmente, quais são os artigos que ele anda produzindo, quais são os interesses dele. Tenta descobrir quantos alunos, converse com algum aluno já atual dele da pós-graduação, o que esse aluno está fazendo, tenta conhecer um pouco sobre esse orientador. Muito importante tu tentar um estágio, sei lá, de um semestre, para te visitar de vez em quando o laboratório dele ou o grupo de pesquisa dele, participar de algumas reuniões, para começar a interagir e a conhecer as temáticas de interesse desse orientador e do seu grupo. O terceiro ponto, né, na verdade, é você procurar o programa que esse professor orienta, né? Então, procurar quais são os programas de pós-graduação que ele orienta, que ele está orientando, e que você tem interesse. Porque às vezes o professor está fazendo uma coisa, mas o programa tu não tem muito interesse. Bom, mas você procura quais são os programas que ele está orientando, tenta conversar com ele se por acaso ele tem interesse em receber novos alunos,
Assim que você encontrar o programa e conhecer um pouco do programa, da universidade onde está, então conhecer de forma geral como funciona o programa, seja ele de mestrado, especialização ou de doutorado ou pós-doutorado, você vai conversar com esse orientador, conversar sobre o seu interesse na pós-graduação, dizer que você tem interesse em trabalhar com ele, dar uma ideia já de projeto. Isso é muito importante, já mais ou menos pensar. Então, lá no primeiro item que eu falei, quando você pensar alguma coisa do seu interesse, já dá uma pesquisada na literatura do que anda sendo feito, para já chegar agora nesse ponto aí, no quarto ponto, com uma ideia já para o teu orientador do quais são as tuas ideias de pesquisa, para aí vocês conseguirem encontrar um meio comum de interesse entre os dois, entre você e o seu orientador. Então nessa conversa você vai perguntar para ele se ele tem interesse de abrir vagas, se ele vai abrir vagas ou não, porque muitos programas o orientador precisa oferecer, eu vou oferecer 3 vagas, ou 2, ou 1 vaga, e daí se você mostrar um interesse para o orientador, ele, legal, então eu vou abrir uma vaga, e daí tu tenta ser selecionado nessa vaga, e daí tenta procurar no programa, né, tenta se informar sobre quando vai abrir o edital, e ficar ligado lá no site do programa, quando que vai abrir o edital de seleção, para que você não perca o momento certo do edital de seleção. Bom, quando o edital for publicado, leia com atenção, ponto a ponto do edital, junte toda a documentação que ele pede. Normalmente eles vão pedir um pré-projeto, ou seja, uma ideia do teu projeto organizado, normalmente 10 páginas, 10 a 30 páginas, coisa mais explicando a sua ideia do projeto e quais metodologias que você pretende utilizar, com um cronograma que seja plausível para te realizá-lo dentro do tempo na pós-graduação, seja de 1 ano, 2 anos ou 4 anos. Além do pré-projeto também, normalmente é o teu currículo, normalmente alguns pedem uma carta de que o orientador está aceitando te orientar, até uma carta sua de interesse onde você explica por que você quer fazer, e documentos básicos como o teu diploma e outras coisas, mas selecione todos esses documentos que o edital pede para fazer a inscrição. Você vai enviar esses documentos e vai então realizar a seleção e leia no edital como acontece o processo de seleção. Alguns programas realizam provas, né, ou por fase. Primeiro vai ser uma prova, que você vai lá, vai fazer a prova, ver se você passa nessa prova. Depois da prova vai ter uma parte de entrevista ou de uma prova oral. Vai ter a parte da análise do teu currículo. Leia certinho o edital para não se perder ou não perder nenhuma etapa do processo de seleção, porque diferente da graduação, onde você simplesmente faz o vestibular e entra, na pós-graduação são mais etapas, onde você precisa estar lá no dia da prova, se é que tem prova, você precisa estar lá no dia da tua entrevista, no dia da tua defesa do projeto, normalmente são algumas etapas onde elas são algumas eliminatórias e outras classificatórias. E a classificação acaba sendo muito importante, porque se você ficar bem classificado, você acaba tendo mais possibilidades de conseguir bolsas de estudo para se manter numa pós-graduação. Bom, na verdade, essas são o modo geral, assim, para você se preparar para entrar. E agora eu vou dar algumas dicas que podem facilitar a sua entrada, mas que não necessariamente vão dizer que você vai entrar ou não, mas que facilitam depois a sua permanência dentro da pós-graduação. Então, uma coisa muito importante é que se você já tiver experiência na área, seja uma experiência na área profissional, ou seja uma experiência que é muito importante de pesquisa, por exemplo, se for fazer uma seleção de doutorado que você já tem uma experiência, por exemplo, já tem um mestrado, vai contar bastante, porque eles esperam que no programa a pessoa já tenha um pouco de experiência para ter um pouco de autonomia em suas pesquisas, em suas ações dentro da pós-graduação. Uma coisa que também ajuda muito, principalmente para quem procura receber uma bolsa para se manter na pós-graduação, é se você já tiver artigos publicados em revistas científicas, ou se não tiver artigos publicados, a apresentação de resumos em congressos ou trabalhos em congressos também ajudam a pontuar e te deixar bem classificado. Para a seleção de doutorado é praticamente fundamental que você tenha
artigo publicado, porque atualmente o número de pessoas procurando pós-graduação e fazendo doutorado é muito grande, então o número de concorrência é muito alto. Então, para te conseguir uma boa classificação ou facilitar a sua permanência no programa, né, com bolsa e facilitar a seleção, é que você já tenha artigo publicado, tenha já o conhecimento também de escrita de artigos, por exemplo, se você já tiver uma experiência prévia na escrita. Outra dica muito importante, e essa é como se fosse tá lá na parte de preparação, que eu quase esqueci de falar, mas que é fundamental principalmente para mestrado e doutorado, é ter noção, pelo menos, uma base de uma língua, de uma segunda língua, que é principalmente o inglês. Nos principais programas aí de pós-graduação no Brasil, precisa ter conhecimento mínimo de inglês, principalmente em leitura e escrita. Então, se você não está acostumado com a leitura em inglês, principalmente, na parte de preparar é procurar dar uma estudada para ter o conhecimento mínimo de inglês, principalmente para o doutorado. No mestrado, normalmente, você vai fazer uma prova de proficiência que pode ser durante o tempo do mestrado, e na especialização não é obrigatório, né? Não é a maioria dos programas, mas doutorado você precisa ter uma segunda língua. Lógico, depende da área, depende do orientador. Uns podem até querer botar lá que ele quer que o aluno tenha uma proficiência em espanhol, outros em inglês, francês. Só que a maioria é inglês e facilita muito a sua permanência e também a sua seleção para essa pós-graduação. Você já ter trabalhado com esse orientador, ou você já ter uma experiência prévia na pós-graduação, ou seja, no mestrado, ou já tem uma experiência prévia em grupos de pesquisa, vai facilitar também na parte de entrevista, principalmente. Porque, como eu falei, eles na pós-graduação normalmente se procuram um aluno, um estudante, que tenha o mínimo de independência possível para se manter realizando seu projeto, suas escritas, seus estudos, né, na pós-graduação. E outra dica muito importante, que eu deixei por último, que na verdade não é obrigatório, mas ele é muito importante, seja proativo, né? Mostre para o orientador que você tem ideias, que você está disposto a aprender, está disposto a fazer. Seja proativo, seja sempre trazendo coisas novas, que isso vai facilitar bastante quando você for tentar a seleção. Bom, eu acho que essas são as principais dicas que eu tenho para vocês. É assim que eu acho que seja importante para você se preparar para a pós-graduação. Lógico que talvez eu tenha esquecido alguma coisa ou que outros tenham outras dicas. Se você tem mais dicas, por favor, deixe nos comentários, é muito importante. E espero que vocês tenham gostado. Até o próximo Café Consciência. Não esqueça de se inscrever no canal, de dar o joinha. Se inscreva aqui no botãozinho que está aqui embaixo, dá aquele joinha, compartilhe com seus amigos e até a próxima e tchau!